E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter aquele bate-papo sempre cheio de informação e pensando em vocês. E para isso, estamos recebendo ela, nos presenteando mais uma vez com seus conhecimentos, doutora Natasha Silessarenko. Ficamos sempre honrados com a sua presença, doutora. A honra é toda minha, é uma delícia vir aqui. Eu já te falei que aqui eu me sinto absolutamente, assim, super à vontade, é uma delícia, o papo flui muito bem. E eu fico muito feliz de poder contribuir aí com informações sobre saúde, que afinal de contas, gente, esse é o nosso maior tesouro, é ter saúde. Mas nessa pandemia, então, nem se fala, né? É verdade, né, doutora? Opa! Isso ficou registrado, as pessoas, assim, olharam, vários olhares mudaram nessa pandemia. Com certeza, não adianta ter dinheiro, não adianta ter poder, a doença vem para pegar todo mundo. Ah, tudo bem, quem tem dinheiro vai embora, vai para um hospital melhor, mas o fim pode ser exatamente o mesmo. Então, a gente precisa se cuidar e ter saúde. Esse é o grande, eu acho que é um dos grandes ensinamentos dessa pandemia, além de outros, né? Com certeza. A gente tem empatia, solidariedade, generosidade, gentileza, mas esse de ter saúde, valorizar a saúde, esse veio com força. Doutora, não poderia deixar de perguntar, né? Falando de Covid, e essa máscara? Está perto de terminar? Ai, olha. Eu olhei e falei, doutora. Eu tô aqui de máscara e sempre de máscara. Sim, como médica que sou, eu tô sempre aí muito em contato com pessoas. O médico está exposto, né, doutora? Muito exposto. E a gente sabe, a vacina não é esterilizante, ou seja, a vacina não impede que você pegue a doença e que você transmita a doença. Eu tô vacinada, tomei as 2 doses, estou aí esperando para tomar minha terceira, porque não tive tempo ainda de tomar, porque o profissional da saúde tem condição de ir lá fazer a terceira dose, mas não tive ainda essa condição. Mas eu realmente não deixo de usar máscara pensando no outro, porque para mim não, mas eu tô protegida com a vacina, enfim, mas minha preocupação é o outro. É porque a gente está num ambiente fechado, me preocupa. Então, por isso a máscara. E rosa. Rosa por causa outubro, rosa. É rosa o ano inteiro, né, doutora? Rosa e o ano eu ganhei inteiro. De presente e estou usando a minha máscara rosa, viu? É isso aí, é isso aí. Doutora, hoje nosso bate-papo é sobre sífilis. Que não falamos mais muito, eu achei que já era algo erradicado, mas não é bem assim, né, doutora? Ai, Elga, infelizmente não é, e os números são muito preocupantes e ainda bastante merecedores da atenção de todos os gestores de saúde. Isso é preocupante mesmo. É muito. A sífilis é uma doença milenar. Sim. É uma doença que está na Bíblia e a gente aprende, né, ao longo da nossa vida como médico, que a sífilis é como se fosse um livro de uma doença, porque a sífilis pode se apresentar de diferentes maneiras. E a nossa preocupação está fundamentalmente na chamada sífilis congênita. Ou seja, é a sífilis que a mãe, enquanto está grávida, passa para o seu bebê. Então, essa é uma grande preocupação. Para você ter uma ideia, a taxa de nascidos vivos com sífilis no Brasil, sífilis congênita, é de 7,7 bebês para cada 1.000 nascidos vivos. Nossa. E existe aí uma ideia, uma meta de chegar a 2,5 bebês para cada 1.000 nascidos vivos. Então, nós estamos aí quase que 3 vezes a nossa meta. Sim. Isso é bastante preocupante, são números alarmantes. Só o ano passado foram mais de 444 mil gestantes que tiveram sífilis no Brasil. Doutora, mas houve uma crescente agora nos últimos anos? Então, na verdade, ela já vem aumentando, a sífilis já é algo que está se vendo, que está se aumentando ao longo dos anos. Entendi. Tá? E realmente chegaram a números bastante assustadores, tanto que agora o Ministério da Saúde pegou, junto com a Organização Mundial de Saúde e outras agências internacionais, como Unicef, Unesco, juntos, e vão fazer um projeto maravilhoso aqui no Brasil, que é um projeto que estabelece metas para se cumprir com relação à sífilis, para que municípios ganhem selos ouro, prata e bronze de erradicação e de eliminação da sífilis congênita. Olha, que legal. Que é mais ou menos o mesmo que já fizeram para o HIV. Sim. Então, assim, por exemplo, aqui no Mato Grosso, eu sei, deve ter outros municípios, mas eu soube que em Sinop, isso de fontes
fidedignas do médico que cuida do programa de IST, que agora o nome não é mais DST. Mudou? Agora é Eu não sabia. IST, infecções sexualmente transmissíveis, e não doenças sexualmente transmissíveis. Agora é IST, infecções sexualmente transmissíveis. E a sífilis é uma infecção sexualmente transmissível. Mas em Sinop, Dr. Walter Esteves Lima, que é um médico responsável por esse setor, ele me disse com muita alegria que o HIV, a transmissão vertical do HIV, já estava zerada no município. Isso é algo extremamente importante. Com certeza. E assim, que as pessoas precisam ter conhecimento disso, porque o HIV é uma doença grave. Se a criança nasce de uma mãe portadora de HIV, né, que é o indivíduo que vive com HIV, a criança nasce, ela tem um risco muito alto se nada for feito. E hoje já tem protocolos muito bem definidos de medicação durante a gestação, medicação no momento do parto, atitudes no momento do parto e medicação para o bebê depois do parto para que evite essa transmissão vertical. E hoje a gente quer fazer a mesma coisa para a sífilis. Doutora, que notícia maravilhosa mesmo. Maravilhosa, sem sombra de dúvidas. Não está transmitindo mais, a mãe? Não, chegou a zero a transmissão vertical da sífilis, do HIV em Sinop. Isso é fantástico. E agora a gente precisa fazer isso para sífilis congênita, entendeu? E os protocolos são exatamente assim. Como evitar é a mesma coisa. É a mesma coisa através do ato sexual. As IST Entendi. se pega pelo sexo que não é seguro. Então, o indivíduo precisa se responsabilizar e usar a camisinha, que protege não só da sífilis, mas protege do HIV, protege da hepatite B, da hepatite C, que é uma doença também considerada aí, não é IST propriamente dita, mas também pode pegar através da relação sexual, a hepatite C, gonorreia, o cancro mole e por aí vai, donovanose, diversas clamídia, doenças sexualmente transmissíveis. Uma série de doenças. E as pessoas precisam ter essa responsabilidade de usar a camisinha. Então, isso é prevenção. A ideia é prevenir que se pegue. Como é que se previne? Através do sexo seguro. Sim. Uma vez que já tem a doença, aí sim, é fazer o diagnóstico e tratar. E tratar o parceiro. Essa doença fica silenciosa, doutora? Então, a sífilis, ela é traiçoeira. Sim. Por quê? A sífilis tem várias fases. Então, a chamada primeira fase, ou fase primária, ou sífilis primária, é caracterizada pela presença do cancro, chamado de cancro duro ou cancro sifilítico, que é uma ferida com bordos bem definidos, bem regular, geralmente única, mas pode ser várias no paciente imunodeprimido. Sim. Mas, em geral, é uma única ferida. E ela indica exatamente aonde a bactéria foi inoculada. Então, em geral, ela é no órgão genital do homem ou da mulher. Sim. Só que a mulher, a vagina é interna, a mulher não consegue enxergar a vagina. E tem um detalhe, não dói. Então, por não doer, a mulher não percebe que tem. E aí ela não vai tratar, porque é interno, não dói, ela não fica sabendo. Só vai ficar sabendo se ela fizer um exame de laboratório. Aí a sífilis ela se cura sozinha. Então, cerca de 7 a 10 dias após o contato sexual, surge esse cancro primário. Se não fizer nada, ele vai desaparecer. E entra numa fase chamada de fase latente inicial, que o indivíduo não sente nada. Continua a vida? Vida que segue normal. Sim. Aí pode entrar na chamada sífilis secundária. Esse sim é um livro de medicina, porque o indivíduo pode ter os mais diversos sintomas. Geralmente o indivíduo tem mal-estar, febre, íngua no corpo, fica todo pintado o corpo, inclusive a palma das mãos e a planta dos pés. Parece que ele está com uma espécie de sarampo, assim, o corpo todo pintado. Então tem febre, mal-estar, essas pintinhas no corpo, baço inchado, fígado inchado, tem íngua no corpo, cai o cabelo, cai a sobrancelha. E ele tem, assim, uma indisposição para comer, tem realmente muita fadiga. E essa é a chamada sífilis secundária. Tanto a sífilis primária, aquele cancro, que é aquela ferida, quanto a sífilis secundária, essas lesõezinhas na pele, são muito ricas no treponema. O treponema é a bactéria que dá a sífilis. Entendi. Então, assim, depois dessa fase secundária, ou o indivíduo trata, ou ele pode entrar na fase latente tardia. Também desaparece todos aqueles sintomas e ele entra, então, na fase latente tardia, que só descobre também fazendo exame de laboratório.
E aí, depois de 10, 20, 25 anos, ele pode evoluir para a chamada sífilis terciária, que é uma sífilis onde você tem o comprometimento cardíaco, então dá a alteração na válvula do coração e dá uma doença neurológica chamada tabes dorsalis ou sífilis neurológica. Então, sífilis de sistema nervoso central, que também é grave, o paciente tem uma marcha bem típica e tal. Então, a sífilis tem todo esse espectro clínico, né? No adulto, no adolescente, enfim. Na criança, no bebê que nasce da mãe que teve sífilis, o espectro clínico é outro. Mas é uma doença que é traiçoeira, né? Porque ela pode não dar sintoma nenhum. Sim, você vai fica lá com aquele vivendo. cancro e às vezes, por exemplo, como a prática de sexo oral está muito difundida, às vezes o cancro é na boca, é na língua, na garganta. Então, indica exatamente onde a bactéria da sífilis, que é o Treponema pallidum, penetra. Então, ele dá esse cancro primário. Doutora, vamos dar aquela paradinha e chamar o intervalo, mas é bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta hoje recebendo a doutora Natasha Selesarenko com 2 temas maravilhosos. Falamos de sífilis. Então, essa é a sífilis. É uma doença milenar e é uma doença que ainda estamos aí batendo a cabeça para nos ver livre dessa doença. É uma doença que é tratada pelo primeiro dos antibióticos descritos, que é a penicilina. 1929, Alexander Fleming descobriu, né, fez a primeira descrição da penicilina, que é um antibiótico que se usa muito, tem os derivados da penicilina, mas se trata a sífilis com bezetacil. Sim. E no bebê com a penicilina cristalina, que é um outro tipo de penicilina também. Então, o que é mais importante é, primeiro, prevenção. Então, ir para as escolas, ensinar o adolescente que tem que ter sexo seguro. É claro que ninguém vai com isso estimular, não é uma criança pequena, mas um adolescente de 15, 16 anos, que já está aí começando a atividade sexual, ele tem que saber da importância de usar a camisinha durante a atividade sexual. Com certeza. Porque eles vão fazer, então que faça com camisinha. Depois, é importante que o médico, os profissionais de saúde estejam habituados a essa doença para fazer o diagnóstico através de exame de sangue ou da clínica. Então, você vê aquele cancro duro, indolor, com bordas bem definidas, o fundo bem granuloso, aquilo é sífilis. Ou a sífilis secundária, enfim. E fazer o exame de sangue e saber interpretar o exame de sangue. O exame de sangue da sífilis é muito simples. É a sorologia para sífilis ou VDRL. Todo laboratório consegue fazer e precisa dar um resultado. Uma vez que o resultado esteja na mão do médico, o médico tem que tratar aquele paciente e o acompanhante, porque senão senão a sífilis vai voltar. Sim. Então, é importante. Um dado muito importante também, interessante, Helga, cerca de 76% das gestantes fazem o diagnóstico no pré-natal e metade delas não tratam. Não tratam porque não tem bezetacil no posto, aí ela tem que ir num outro serviço de saúde, aí ela não vai, aí chega no outro serviço, não tem, e aí acaba que essa gestante se perde e ela passa a doença para o feto. Para o filho. E aí pode ter a sífilis congênita na criança, que pode ter manifestações precoces, ou a sífilis congênita tardia, que tem manifestações tardias, cerca de 2 anos após o nascimento. Sim. Mas pode ser uma doença tão grave. Para você ter uma ideia, o ano passado morreram 186 crianças, bebês de sífilis congênita no Brasil. Olha só. E a gente não tem esses dados, né? Não se fala muito. Não se fala, porque é uma doença, infelizmente, é uma doença ainda com muito tabu, por ser transmitida pelo sexo, Sim. né? Mas é muito importante, por quê? Porque é uma doença tratável. Ela é tratável? Ela é curável? Tem cura? Tem cura. Ela, some do corpo da pessoa o tratamento. Na verdade, o exame de sangue vai ficar por muitos e muitos anos, sinalizando que já teve. Entendi. Como um carimbo, dizendo, olha, eu já tive sífilis, Sim. tá? Mas a pessoa pode se curar desde que ela não se reinfecte de novo, porque você pode pegar 20 vezes na vida sífilis. Nossa, e olha só, o tratamento é simples. Simples. O que precisa é se falar mais, né, doutora? Até agradeço. Divulgar, isso. Passar a informação para as pessoas ficarem atentas. Em geral, o homem, quando nota uma lesão no pênis, ele fica preocupado e vai ao médico. Sim.
Mas ele tem parceiras e ele não avisa as parceiras. E a parceira, se tiver na região genital, se tiver dentro da vagina, ela não vai enxerga, perceber, porque não dói. Então, Sim. ela nem sabe que tem. Então, por isso a gestante é perigosa, né? Porque a gestante pode passar para o seu bebê e esse bebê nascer com problema. Ele não, a sífilis, o treponema pallidum, não é uma bactéria que leva a teratogenicidade, ou seja, não leva a malformação fetal. Sim. Mas a criança nasce com icterícia, aquela amarelão, pode nascer com problema no fígado, pode nascer com problema no baço, pode nascer com problema no rim, pode nascer com problema de plaquetas muito baixas. Classicamente, a sífilis no bebê tem assim um quadro cutâneo com muita descamação, com uma secreção no nariz assim meio sanguinolenta, acinzentada, cheia de treponema. Então, assim, nós precisamos divulgar que a sífilis está aí, que a sífilis existe, que está aumentando o número de casos e que é preciso se cuidar. Então, Sim. dentro do contexto que a gente deve ir ao médico pelo menos uma vez por ano, esse exame para sífilis deve ser solicitado. E sempre lembrar de tratar o parceiro. Isso dá muito problema em casa, porque aí a mulher faz, deu positivo, aí o homem faz, deu negativo, ou significa que a mulher já teve Outros parceiros ou se infectou e o homem Sim. pode estar numa fase ainda que não virou a sorologia. Então, é complicado porque mexe muito ali com o casal. Mas a transmissão é só pelo ato sexual, né, doutora? Ou sexual, ou por sangue, mas sangue já não existe mais, porque Sim. hoje o sangue é muito rigoroso. Ou vertical, a mãe doente pode passar para o bebê. Entendi. E raramente em acidente de laboratório. Então, Sim. você se contaminar com um material, por exemplo, você colher um material de uma secreção para ver se tem o treponema ali, fazer um exame chamado campo escuro, que a gente vê a bactéria, que é o espirilo, né, se movendo, e aí se contamina, aí pode ter sífilis no dedo, faz uma lesão no dedo onde você se machucou, mas é muito raro. Basicamente, sífilis se transmite por ato sexual ou transmissão vertical, da mãe para o filho. Doutora, e é uma realidade, as pessoas têm que ter essa consciência, né? Então é um chamado para ter essa atenção, que a sífilis está aí, né? Muitas pessoas acreditavam que era uma doença que já não existia mais. Pois é, infelizmente. Então tem que estar no radar, gente. Sífilis existe, vamos nos cuidar. O HIV também está aumentando, porque as pessoas deixaram de entraram usar no comodismo, né? Perderam o medo. Não precisa. Perderam que a doença não mata, não tem mais índice de mortalidade. Então é perigoso, vamos nos cuidar, porque como a gente começou a nossa entrevista, a saúde é o nosso maior bem, né? Com toda certeza. Doutora, estamos aí em um mês importante, né? Entrando no Novembro Azul agora, saúde do homem, que precisa ter esse alerta, esse chacoalhão, porque o homem é durão, não fica doente, né, doutora? O homem não gosta de ir no médico, o homem só vai no médico quando a mulher marca, não é isso? Isso. Então, eu fico preocupada porque, assim, terminou aí, tá terminando outubro, né? O outubro tá se despedindo e nós, mulheres, precisamos nos cuidar, porque a gente sempre cuida de todo mundo. Sim. Então, agora é a vez dos homens. Homens, o Novembro Azul vem para lembrá-los da importância de se cuidar, especialmente da próstata. Porque a próstata é o câncer mais comum, é o segundo câncer mais comum em homens. Só perde para o câncer de pele não melanoma, que é o carcinoma espinocelular e o basocelular. Mas a próstata é um órgão que fica, assim, a bexiga fica sentada na próstata. A próstata fica embaixo da bexiga. E ela só está ali para produzir um líquido que é chamado líquido seminal, que ajuda na composição do sêmen, do esperma. E ele liquefaz o sêmen, deixa o sêmen mais líquidozinho, depois de algum tempo. Então, é para isso que serve a próstata, para produzir esse líquido seminal. E o mês de novembro vem aí para alertar os homens da importância de se cuidar da próstata. E como é que se cuida da próstata? Fazendo o exame urológico pelo menos uma vez por ano, que nem a mulher não tem que ir no ginecologista colher seu Papa Nicolau. Com certeza. O homem tem que ir no urologista e fazer o seu toque retal. Além do toque retal, pode colher um exame de sangue, que é o PSA, que é o antígeno prostático específico, que é um exame de sangue que vai nortear como é que está essa substância no sangue. Quando ela é muito alta, são duas coisas que podem acontecer. Ou o paciente está com câncer, ou o paciente tem uma doença benigna da próstata. Uma prostatite, uma hiperplasia prostática, que é o aumento da próstata, porque todo homem tem próstata. Sim. E a próstata vai aumentando com o tempo.
Então, assim, os sintomas de prostatismo é aquele homem que levanta várias vezes à noite para urinar, aquele homem que sente que o jato da urina é fraco, fino, porque a próstata está crescendo e ela comprime a uretra, que é o caninho que leva o xixi da bexiga para fora. Então, isso não é sintoma de câncer de próstata, é sintoma de prostatismo, ou seja, que a próstata está com problema. Sim. Que pode ser benigno, uma hiperplasia prostática, uma prostatite, que é a inflamação da próstata, uma infecção da próstata, ou pode ser um câncer de próstata. Então, homens, fiquem em alerta, procurem o urologista, façam o seu exame urológico, que é o toque retal, aliado ao exame de sangue, que é a dosagem do PSA. Às vezes vai precisar de um ultrassom para ver melhor essa próstata, às vezes vai precisar de uma ressonância multiparamétrica da próstata para ver melhor. Enfim, existem aí uma série de exames. E volto a dizer, toda vez que a gente faz o diagnóstico precoce, a resposta do tratamento é muito melhor, o tratamento é mais eficiente, tranquilo. Com certeza. Maravilhoso, doutora. Olha, super alertas, né? Tanto quanto da sífilis, quanto essa chamada aí dos homens próstata, para né? o Novembro Azul, para o câncer de próstata, para realmente quebrar essa barreira e ter esse compromisso com a sua saúde, não é verdade? Com certeza. Homens, mulheres, adolescentes, idosos, todos nós precisamos nos cuidar. A saúde é o nosso maior bem. Com certeza. E a gente se cuida como? Fazendo atividade física regular, comendo bem, a gente é aquilo que a gente come, não é isso? Perfeito. Procurando ter aí momentos de lazer, de relaxamento, estando com os amigos, com a família, se divertindo e procurando o médico. Não tem outro jeito, né? Então, Sim. O médico ajuda nesse sentido, de fazer o diagnóstico precoce e intervir no que for necessário. Doutora, sua presença aqui sempre acrescenta. Obrigada mais uma vez e até a próxima. Quem agradece sou eu que adoro estar aqui. Muito obrigada pela disponibilidade, pela oportunidade de estar aqui conversando. É sempre um prazer, Elga, você deixa a gente muito à vontade e a gente consegue aí passar informações que podem ser muito úteis para os nossos telespectadores. Muito obrigada e eu estou sempre à disposição. Nós que agradecemos. Até mais, doutora. Até mais. E o Elga e Você de hoje chegou ao fim, mas amanhã nós estamos de volta e marquem aí, sempre às 21h30. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Atenção, já pega o seu celular, aponte a sua câmera, pega agora que funciona. Para os QR Codes que estão aí na sua tela, você consegue ir diretamente para o nosso Instagram, já deixar a sua mensagem, segue a gente lá, ou para o nosso canal no YouTube. E tem um conteúdo sensacional, várias entrevistas que sempre acrescentam em sua vida lá no nosso canal. E se inscrevam também. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1. Boa noite.